Quando surge o Alviverde imponente? E aí, galera? E aí, palmeirense, palestrino? Eu sou aqui o MJ, começando aqui esse primeiro vídeo do canal. A gente vai produzir muita coisa boa aqui para falar do Verdão. E começando esse primeiro vídeo aqui do canal, começando com o pé direito, com uma boa vitória hoje. O Palmeiras, né, foi hoje lá pro Castelão enfrentar o Fortaleza. O time do Fortaleza que no ano passado ele uma foi uma pedra no sapato pra gente, porque no ano passado o Palmeiras não venceu o Fortaleza. O Palmeiras perde de 3-0 lá no Castelão e empata no Allianz Parque num 2-2, né? Então o Fortaleza no ano passado foi uma pedra no sapato e agora o Palmeiras vai lá em Fortaleza e vence o jogo. Foi um jogo, assim, pra mim, foi um jogo parecido com o jogo do Inter. Eu, sinceramente, nem acho que o Palmeiras fez um grande jogo, não acho. Da mesma forma que eu também não acho que foi um grande jogo contra o Inter. Foi um jogo eficiente, é aquele jogo eficiente, né? Então, no ano passado, aquilo que a gente mais sofreu, que foi com um time que criava muito, mas ele acabava pecando muito na eficiência, era um time que não tinha eficiência. Nesse ano, é exatamente o contrário até o momento, nesse início de Campeonato Brasileiro. É um time que ele muitas vezes não tem tanto a posse de bola, mas ele é letal, fatal, né? É um time mortal. Então, da mesma forma que tomou muita pressão do Inter no outro jogo, no jogo passado, mas soube ser eficiente, foi a mesma coisa hoje. Então, o Palmeiras começou hoje bem, né? O Abel Ferreira, ele foi com uma escalação diferente, um pouco diferente. Se eu não me engano, só um jogador foi diferente do último jogo contra o Internacional. Foi o Flaco, ele tirou o Vitor Roque e colocou o Flaco. De resto, basicamente a mesma coisa. Então, ele acaba indo com o Flaco porque ele provavelmente está poupando o Vitor Roque para o próximo jogo, o jogo da quinta-feira que vem contra o Bolívar, lá na altitude. Então ele provavelmente está poupando o Vitor Roque, a questão física dele, provavelmente para esse jogo. E o Paulinho também não foi nem relacionado para o jogo. Então a tendência é que o Paulinho entre como titular no próximo jogo, talvez ali como uma dupla de ataque com o Vitor Roque. Vamos ver o que o Abel vai fazer, né? Vamos ver o que ele vai fazer, porque ele gosta de inventar muitas vezes, né? Vamos ver o que ele vai fazer nesse jogo aí da Libertadores. Então, o Palmeiras entrou hoje apenas com a mudança do Vitor Roque e o Flaco no lugar, diferente do jogo do Inter. E quando o jogo começou, eu achei que o Palmeiras começou bem. Tanto que quando o jogo começou, eu pensei assim, falei, cara, o Palmeiras vai ganhar esse jogo. Eu senti, sabe quando você sente ali? Eu senti que o Palmeiras ia ganhar o jogo. E não deu outra. Só que a gente não sabe como vai ser o roteiro, mas a gente sente que vai ganhar. E o Palmeiras começou bem. Os primeiros 4, 5, 6 minutos, o Palmeiras começou bem, começou atacando, pressionando. O Fortaleza começou mal. Mas aí depois o jogo, já por volta dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, o jogo ele acaba equilibrando. E aí, mais ou menos dos 15, 20 minutos do primeiro tempo até o final desse primeiro tempo, foi um jogo bem ruim, na verdade. Eu achei um primeiro tempo é, bem ruim, dos dois times, na verdade. Um primeiro tempo com poucas chances, um jogo feio, truncado, aquele jogo de meio campo. O primeiro tempo foi bem ruim. Mas aí, na realidade, ainda no primeiro tempo, teve uma chance clara ali pro Palmeiras com o Estevão, onde ele dá uma cavadinha no goleiro do Fortaleza e se eu não me engano, eu esqueci o nome do zagueiro do Fortaleza, o Davi Luiz, Davi Luiz. O Davi Luiz, ele acaba tirando, acho que foi o Davi Luiz, ele acaba tirando a bola, só que essa bola era para ter sido um escanteio para o Palmeiras. Os árbitros erraram o,
o Bandeirinhas, na realidade, errou, porque ele marcou um impedimento, na verdade, foi alguma coisa do tipo, e na realidade era para ter sido um escanteio para o Palmeiras. Essa foi basicamente a melhor chance, a única chance ali do primeiro tempo com o Palmeiras. E pelo menos a principal. E o primeiro tempo acaba com um jogo, ao meu ver, bem ruim, um jogo ali de dar sono mesmo, mas aí no segundo tempo, logo no... Pera aí, gente, tô falando besteira. No primeiro tempo, tô me confundindo aqui. No primeiro tempo, depois dessa chance do Estevão, saiu o gol do Palmeiras. A gente tá com a cabeça na lua aqui, a gente fica tão fissurado com a vitória que fica com a cabeça na lua. No primeiro tempo, na realidade, já tava para acabar o primeiro tempo e o Daverson, né, igual ele fazia no Palmeiras, o Daverson atrapalhado, ele acaba fazendo uma falta no jogador do Fortaleza, no jogador do Fortaleza não, uma falta no Mikael, ele faz uma falta no Mikael, uma falta desnecessária, uma falta bem besta ali que ele faz no Mikael. E aí na hora que ele fez essa falta, eu até pensei, pô, só falta o Palmeiras fazer o gol, né? E dito e feito. Na jogada que ele faz a falta no Mikael, na jogada, bola pra dentro da área, gol do Facundo. Já o segundo gol do Facundo, primeiro contra o Inter, agora contra o Fortaleza. E aí o Palmeiras, no último lance do primeiro tempo, ele abre o placar e acaba indo para o intervalo vencendo o jogo, que foi excelente. Foi excelente. Então, me corrigindo que eu acabei errando, foram apenas 2 chances. A do Estevão, que foi uma falha da arbitragem que era para ter marcado escanteio, eles não marcaram, e o gol do Facundo. Então, assim, foi um jogo de um primeiro tempo de muita poucas chances, mas, como eu disse, o Palmeiras ele tá nesse começo de Campeonato Brasileiro um time letal, completamente letal. E no segundo tempo, o Palmeiras ele assume aquela postura de fechar um pouquinho, recuar um pouquinho e sair no contra-ataque. E aí, se eu não me engano, no passe do Felipe Anderson, muito bom, que ele manda pro Flaco, né? O Flaco que não estava indo bem nos últimos jogos, falhando bastante, perdendo bastante oportunidades, ele acaba fazendo um gol muito bonito, um gol assim clássico de centroavante mesmo, onde ele limpa ali, ele abre espaço na frente do Davi Luiz e bate de perna esquerda no canto direito do goleiro. 2-0 Palmeiras. Um gol muito bonito do Flaco. A gente fica até com receio de ver o Flaco chegando para decidir uma jogada, porque ele estava mal, errando muito. Mas a gente sempre dá aquela cornetada na hora ali. Mas, cara, golaço do Flaco, uma jogada... Ele foi muito bem na jogada, foi muito feliz na jogada. E 2-0 Palmeiras, e ali você já pensa que o jogo está decidido, né? A gente acaba achando que o jogo já está ganho, e a gente sabe que no Campeonato Brasileiro, principalmente jogando fora de casa, não é assim que funciona. E o Palmeiras ele acaba assumindo aquela postura de recuar muito, né? O que eu não gosto, o que eles já fizeram no jogo contra o Inter, e você fica tomando muita pressão, né? Então, quando você começa a tomar assim muita pressão, pra basicamente isso acabar dando algum tipo de problema e você se complicar no final do jogo, é possível. E foi o que começou a acontecer. O Palmeiras começou a tomar uma pressão, até que uma bola levantada dentro da área, o Daverson cabeceia a bola, 2-1 Fortaleza, né? Ele acaba não comemorando ali em respeito ao Palmeiras, eu achei até legal da parte dele, mas ali você começa a ver que o jogo pode complicar, né? E o Palmeiras ficou no segundo tempo com essa postura, só defendendo, segurando o resultado para partir no contra-ataque. Eu não acho que isso é muito legal, eu acho que é muita pressão e você se arrisca muito fazendo isso. Existem certos jogos que não vai poder fazer isso, principalmente em Libertadores e tal. Tem certos jogos que não dá para ficar fazendo isso, porque é muito arriscado, você não pode se arriscar tanto, entendeu? Tudo bem que o Palmeiras tem um bom sistema defensivo, historicamente tem com o Abel, piorou no ano passado, mas agora está voltando a ter uma boa defesa, mas você não pode se arriscar tanto, né?
E começou a correr risco. O Fortaleza começou a partir pro ataque, se jogou pro ataque para tentar empatar o jogo. O Abel fez algumas modificações, ele colocou o Vitor Roque, tirou o Flaco, coloca o Naves e o Aníbal, ele faz algumas modificações para tentar segurar o resultado, só que aí no finzinho ali, se eu não me engano, 44, 45 do segundo tempo, numa jogada ali, numa dividida do Naves com o Daverson, ele acaba batendo o braço na bola, o juiz vai no VAR e marca pênalti. E aí você é um balde de água fria, né? Porque você já tá ali contando com a vitória e parece que vai tudo por água abaixo no final do jogo, né? E vai lá para um pênalti para o Fortaleza. O Everton, a gente sabe que ele não é um grande pegador de pênalti, como foi o Fernando Praz, por exemplo, ou algo do tipo. Eu geralmente eu sou meio corneteiro com o Everton. Eu não é sempre que eu confio muito nele para isso, entendeu? Mas ele se consagrou hoje. Ele se consagrou totalmente, ele decidiu o jogo pro Palmeiras, porque ele vai muito bem na bola e ele pega. Ele pega, ele defende o pênalti do Fortaleza e aí acabou. Aí acaba o jogo, entendeu? Então, o Palmeiras consegue essa vitória, uma grande vitória, excelente vitória fora de casa, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, é um campeonato que você joga jogos difíceis fora de casa. Então, quando você soma fora de casa, você consegue vitória fora de casa, principalmente contra esses times chatos de jogar, como Fortaleza, Sport, Internacional, como o Palmeiras está fazendo. Isso aí é o tipo de vitória que o clube que é campeão lá na frente tem, entendeu? Isso é vitória de time que lá na frente vai ser campeão, entendeu? Porque é muito difícil somar lá em Fortaleza, igual é difícil somar em Porto Alegre contra o Internacional. Então, o Everton, para mim, indiscutível, melhor do jogo. Para mim, ele vai ser o melhor do jogo, entendeu? Então, aqui, para mim, o prêmio do canal aqui de melhor do jogo, pra mim, vai pro Everton, porque ele decidiu o jogo. Ele pegou o pênalti que ia fazer o Palmeiras perder 2 pontos de bobeira, sendo que tava com o jogo ganho, entendeu? Jogo ganho. Mas é aquela coisa, é ficar tomando pressão, tomando pressão, tomando pressão e pressão. Eu não curto esse tipo de estratégia. Isso é muito arriscado. E aí a gente viu hoje nesse jogo como você se arrisca fazendo isso. Isso é arriscado. Isso é arriscado. Nem sempre o Palmeiras vai conseguir ficar segurando uma pressão. O time tem que continuar jogando. Nem sempre você vai aguentar ficar segurando uma pressão. Isso é complicado, entendeu? Porque o futebol é o que aconteceu hoje. Você toma um gol que você não está esperando, surge um pênalti. Já pensou se empata o jogo hoje, se o Everton não pega o pênalti? Então, eu gostaria muito, cara, que ao longo dos jogos o Palmeiras tivesse a capacidade de controlar mais o jogo, de controlar um pouco mais o jogo, de ter mais a posse, de continuar jogando, buscando o terceiro, buscando o quarto. Por que não? Entendeu? Porque você fica recuando e aí você dá a oportunidade do time ganhar o jogo de você. Entendeu? E aí, por pouco, hoje a gente não viu o Palmeiras pondo tudo a perder. Entendeu? Então, aquela cornetada de leve aqui de palmeirense chato, mas eu acho que isso tem que ser avaliado. Não é legal tomar tanta pressão assim no final do jogo e às vezes você perder um jogo ganho de bobeira. Mas é isso, o Everton decidiu, 2-1 Palmeiras, os 3 pontos vindos lá de Fortaleza, importantíssimos, importantíssimos. Agora no próximo jogo o Palmeiras joga com o Bolívar lá na altitude, lá na Bolívia, e depois o Bahia no outro final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Para mim, o melhor em campo, o Everton, porque ele decidiu o jogo. Outros jogadores para mim que se destacaram hoje. Eu não vou aqui nesse primeiro vídeo do canal, não vou dar nota ainda, fazer um vídeo aqui mais de leve, esse primeiro vídeo, mas vamos assim colocar os que mais se destacaram. Para mim, os grandes destaques do jogo claramente o Felipe Anderson, que está muito bem, ele deu o passe, o Flaco Lopes e o Facundo. Vou colocar também o Richard Rios, acho que fez um jogo muito bom. E vou colocar também
O Gustavo Gomes fez um jogo seguro também, mas assim, vou colocar entre os melhores o Everton, Facundo, Felipe Anderson e Flaco. Para mim são os jogadores que hoje eles tiveram um papel determinante na vitória. O Everton pegando o pênalti, o Flaco fazendo o segundo gol, o Facundo fazendo o primeiro gol e o Felipe Anderson dando o passe pro Flaco. Então, é isso. Esse primeiro vídeo aqui do canal, comentando aí sobre essa vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza. A gente vai começar a produzir bastante coisa aqui no canal, a gente vai começar a produzir bastante conteúdo sobre o Palmeiras. E é bom, começando aí o primeiro vídeo do canal com uma vitória muito, muito importante para o time do Palmeiras. E é isso, a gente se vê aqui nos próximos vídeos do canal e avante palestra!